Hoje é dia 3 de abril de 2019. Nós estamos vendo nos nossos temas em tradução e exegese como é importante o conhecimento do texto a partir dessa mesma definição que o apóstolo dá de um obreiro aprovado, aquele que maneja bem a palavra da verdade. Vamos orar, então, para nós darmos prosseguimento ao nosso estudo. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, te agradecemos por essa oportunidade de entrar por essas portas, para aprender da Tua palavra, Senhor, abrir nossas mentes, Senhor, para que possa gravar. Venha ser o nosso professor e Amém. nós possamos aprender de Ti, Senhor. É uma oração que eu faço a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse para vocês na aula passada, no término, né, eu ouvi algumas revelações, né, acerca da criação que realmente me surpreenderam. Coisas realmente novas, né? Tanto tempo que eu lia Gênesis e nunca encontrei o que me apresentaram como uma novidade. O problema se concentra na má interpretação de texto bíblico. Como a proposta é mostrar que o obreiro aprovado ele tem que manejar bem a palavra da verdade, eu separei dois temazinhos básicos aqui para mostrar para vocês o quanto é importante, na sequência daquelas nossas demonstrações, quanto é importante conhecer a palavra de Deus na sua profundidade, em todas as suas dimensões. Então, passemos então à apresentação de alguns textos bíblicos que, sendo bem interpretados, podem livrar a igreja de inúmeras tentativas de infusão de incerteza quanto à infalibilidade e inerrância das Escrituras. Isto, obviamente, exige do intérprete que ele maneje bem a palavra da verdade e desenvolva a competência de analisá-la em suas línguas originais, além de poder dialogar com qualquer que peça a razão para a sua esperança. Foi o que Pedro disse, né? Santificar a Cristo como Senhor no nosso coração e estar sempre preparado para responder, aí vem o apologia aqui, responder a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. Existem pessoas com dos mais variados matizes de formação intelectual, que muitas das vezes são sinceras e querem saber a verdade da palavra de Deus. E se há um texto, né, da palavra de Deus que hoje, por conta da intromissão da ciência em algumas áreas que não são de competência dela, né, e das teorias científicas que são apresentadas para explicar a criação, acabam por ser, de certa forma, os maiores inimigos para a compreensão da verdade quanto à criação. Foi bom até falar nisso, porque agora, essa semana passada, chegou esse último livro, esse último lançamento do Vern Poitras, Interpretando Éden. É um guia para uma leitura fiel, para um entendimento e uma leitura fiéis de Gênesis 1 a 3. Vern Poitras é cientista, né? Sabe muito bem qual é a competência da ciência, e ele teve o PhD dele em matemática pela Universidade de Harvard, doutorado dele em teologia foi pela Universidade de Stellenbosch, lá na África do Sul. É de altíssima competência, tudo que ele escreve pode comprar e ler, que é bom. Inclusive já estão saindo algumas obras dele em português, redimindo a ciência, redimindo a filosofia e redimindo a matemática. Já estão praticamente, um deles já está
Redimindo a Filosofia, já está lançado em português. Então vale a pena. Van Poitras. Vale a pena obter e ler, porque tudo que ele escreve é bom. Tudo que ele escreve é muito importante. Aqui, ó. Esse Redimindo a Filosofia acabou de ser lançado. Redimindo a Filosofia, do Van Poitras. Uma abordagem teocêntrica às grandes questões da vida. Então, é cientista e é teólogo do maior quilate nas duas áreas, né? Então, ele fala com propriedade acerca desses grandes temas e vale a pena ouvi-lo, vale a pena lê-lo, né? Aqui do Westminster, pertinho daqui, né? Van Poitras, meu grande amigo. Estive com ele no ano de 2005. No ano de 2005 eu estive com ele aqui em Filadélfia. Eu o conheci em 2005. Depois eu retornei anos mais tarde. Estive com ele em 2005. Ele estava com um artigo publicado, muito bom, e eu falei com ele acerca da minha dissertação de mestrado, e ele gostou do assunto. Ele gostou do assunto. Aí então nós tivemos a oportunidade de palestrar, ele, Dr. Van Poitras. Muito sábio, muito culto, entendeu? E valeu a pena conhecê-lo, e as obras dele estão publicadas, algumas delas estão de graça no website dele, né? Bem, vamos então ao nosso texto. Então essa primeira parte, falando a respeito da criação, foi exatamente, vocês vão ter em primeira mão, não tem o artigo todo em português, mas uma parte do artigo dele, eu traduzi para o português, que serve para nós darmos uma olhada sobre o que aconteceu de fato em Gênesis 1:1. Então, ele vai provar que Gênesis 1:1 foi o primeiro evento da criação e deve ser assim. Página 12. E deve ser assim, né? Por quê? Porque se não for assim, há um grande problema na interpretação do texto. Às vezes, alguns bons intérpretes, né? Gente que sabe muito hebraico, como por exemplo o Bruce Waltke, diz que foi apenas um sumário. Gênesis 1:1 é um sumário e depois que vem a criação propriamente dita. Mas o Van Poitras, ele defende com toda a convicção, e de fato eu concordo 100% com ele, de que Gênesis 1:1 é o primeiro evento. Inclusive o apêndice A aqui do livro é exatamente esse artigo. Gênesis 1:1 é o primeiro evento. O apêndice A desse livro aqui. Vocês já têm esse artigo, né? Eu já passei para vocês. Não já? Ou não? Eu acho que eu já passei para vocês esse artigo. Se eu não passei, eu vou passar. Esse aqui. Gênesis 1:1. Genesis 1:1 is the first event, not a summary. Ok. Nunca, a doutrina da criação. Nunca na história humana os textos de Gênesis 1 e 2 foram tão bombardeados e mal compreendidos como nas eras moderna e pós-moderna. Tanto por ateus e neo-ateus, quanto por protestantes e evangélicos. Ideias as mais curiosas têm surgido para tentar explicar a criação tal e qual ela nos é apresentada dos 2 primeiros capítulos da Bíblia. As propostas de algumas teorias para a explicação da origem do universo e dos seres humanos sobre o planeta Terra têm influenciado enormemente a compreensão destes dois capítulos, principalmente o primeiro, que um estudo cuidadoso e minucioso se faz necessário para podermos brandir a espada do Espírito nesta arena que demanda enorme habilidade dos que são ordenados a interpretar com correção a palavra da verdade. Foi a definição que vimos na aula passada.
demanda. Como o nosso tempo é exíguo, não podemos nos aprofundar muito em todas as propostas teóricas que tentam explicar, por exemplo, Gênesis 1. Restringir-nos-emos, o que é isso aqui? Restringir-nos-emos. É uma mesóclise. Né? Nos restringiremos. Tá? Restringir. Você abre o verbo, coloca o pronome átono no meio e fecha o verbo com o restante. Tá? Restringir é o verbo no infinitivo, aí vem o pronome, nos, e depois restringiremos, restringir-nos-emos. Tá? Essa é a chamada mesóclise. Restringir-nos-emos por uma questão de espaço e tempo ao primeiro dia da criação. Gênesis 1:1 é o primeiro evento dos atos criativos de Deus na doutrina da criação. A tentativa errônea de harmonizar a narrativa bíblica da criação com as teorias científicas tem produzido outras teorias extrabíblicas que não fazem jus ao texto de Gênesis 1, de acordo com a sua textualização em hebraico. Para não sermos exaustivos, apenas traremos à baila a teoria do gap, do intervalo, que afirma que entre Gênesis 1:1 e 1:2 houve milhões de anos, de sorte que muitos eventos aconteceram nesse intervalo, nesse gap, tá? De modo que a Terra se tornou sem forma e vazia e, a partir do versículo 3, o que teríamos na realidade seria uma recriação e não uma criação propriamente dita. Advogou recentemente num grupo de debates que eu participei, um pastor que é diretor lá de uma faculdade em São Paulo. Aí eu tive que refutar categoricamente as afirmações deles com base no texto bíblico, apenas. Eu não sei como é que ele conseguiu achar tanta coisa ali naquele intervalo ali, rapaz. Insuflou, né? Ele fez o quê? Exegese. É colocar no texto aquilo que o texto, na realidade, não te dá, não te fornece informação. Segundo os propositores dessa teoria, Gênesis 1 seria o relato de duas criações, ou, como eles afirmam, uma criação original e boa e uma recriação das ruínas dessa criação boa inicial, que se tornou em ruínas por conta do julgamento divino. Então essa foi a ideia que ele apresentou. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre isto e, hoje em dia, há muitos pregadores que propagam a teoria do intervalo como sendo verdade escriturística e até mesmo a recheiam das mais geniais especulações, né? Buscando respaldo nas escrituras para a defesa de sua tese. Então, nós sabemos que alguns pregadores aí, que são chamados pregadores famosos aí, de alguns guetos, né, de alguns grupos, que eles difundem uma ideia errada e milhares e milhares, e por que não dizer às vezes até milhões de pessoas repetem aquilo como papagaios e formam opinião e ficam, né, sem ter condição de julgar se ele está falando a verdade ou se ele não está falando a verdade. Se ele está interpretando a Bíblia com correção ou se ele está inventando alguma coisa. Então faltam aqueles crentes bereanos para poder analisar, para ver se realmente as escrituras estão falando aquilo que está sendo propagado. E outra coisa que é mais importante, a falta de competência para avaliar o que certas pessoas dizem é que tem provocado essa propagação via tradição oral de muitas coisas erradas. Muito do que o povo aprende erroneamente é por conta dessa propagação de teorias e mais teorias que tentam explicar o que na realidade não deve ser explicado como eles se propõem a fazer. Às vezes eles veem coisas demais dentro do texto e a gente procura e não acha. Então, é por isso que é importante você ter essa condição de filtrar. A teoria do gap, ou do hiato, ou do intervalo, é o lado mais lúgubre
desse abismo interpretativo que de fato nos separa da verdadeira doutrina da criação de Gênesis 1, conforme a encontramos na Bíblia, especialmente quando a lemos com a devida atenção em sua língua original, o hebraico. Como alguns defensores dessa teoria procuram apoio, por exemplo, em Isaías 45:18, outro texto mal interpretado, para fundamentar a defesa de sua tese, pretendo apenas me deter na interpretação correta dos 5 primeiros versículos de Gênesis 1 e de Isaías 45:18, que será suficiente para compreender, para entendermos o que de fato ocorreu no primeiro dia da criação. De fato, a teoria do hiato foi popularizada na famosa Bíblia Scofield. Essa Bíblia Scofield, as anotações ali da Bíblia de Scofield, é que divulgaram muito essa tal de teoria do gap. Na sua nota sobre o versículo 2, tá? Eu tenho a Bíblia, tá? Para poder... Eu tenho essa Bíblia. Inclusive eu vou colocar depois numa nota de rodapé essa nota. Apesar de ter sido há muito abandonada, esse há muito aqui vem do verbo haver. Então o digitador aqui cometeu um equívoco. Há muito abandonada. Ela ainda sobrevive em muitos círculos evangélicos através dessa divulgada Bíblia Scofield. Contudo, a teoria do hiato está agora largamente abandonada, porque não está em conformidade com a leitura natural do texto hebraico de Gênesis 1:2. A ordem das palavras do versículo 2, como veremos, indica que este verso introduz uma circunstância acompanhante em vez de um avanço nos principais eventos da narrativa. Portanto, é preciso muita competência interpretativa e linguística do obreiro para desvencilhar-se das propostas alternativas que não fazem jus ao que ensina a palavra da verdade. Aqui nós temos o texto hebraico, os 5 primeiros versículos do texto hebraico de Gênesis interlinear, tá? E esse é um trecho do Antigo Testamento interlinear que foi lançado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Eles têm uma amostrazinha do capítulo 1 e capítulo 2, então aí eu fiz um recorte para colocar aqui para vocês. Então o texto diz o seguinte: Bereshit, vocês já sabem traduzir? É só pegar o interlinear aí, ó. Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. No princípio, literalmente, em um princípio, criou Deus os céus e a terra. Ve'haaretz hayetá tohu vavohu. A terra era disforme e vazia. Ve'rosher al pnei tehom. E escuridão, poderia colocar havia sobre a face do abismo. Observa bem aqui que al pnei tehom, tá, não tem o artigo, né, do abismo, não tem o artigo, né? Então por isso que ele colocou aqui sobre face de abismo. Tá? Então é muito importante, doutor Edson de Faria Francisco. Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. E o Espírito de Deus, o que revoava, tá, al pnei, sobre a face das águas, hashamayim, al pnei hamayim, sobre a face das águas, hamayim. Daí esse revoava era o pairava, né? Pairava, revoava, pairava sobre a face das águas. De fato, aqui nós temos 2 detalhes interessantes, que o verbo merachefet está no feminino e é o presente, hoje no hebraico moderno é o presente, né? Mas ele aqui é o particípio. Então, o particípio pode ser, segundo Thomas Lambdin, ele geralmente pode e deve ser traduzido por um gerúndio, que indica o quê? Que o movimento está acontecendo naquele exato momento. Está revoando,
tá? É como que o narrador, o Espírito de Deus está revoando, está pairando sobre a face das águas. Ou seja, a narrativa está envolvendo um movimento. Tá? Isso é importante. Vaiomer Elohim. Aí vem, e disse Deus. Vem a ipsíssima verba. Yehior. Então, quando você tem aqui Yehior, o que acontece? Você tem aqui a ipsíssima verba, que é exatamente o que Deus... Esse é fechado. Yehior. Vayehior. Tá? Então, Yehior. Vayehior. Então, aqui é a ipsíssima verba. Aqui. Tá? O que é a ipsíssima verba? É a voz mesma de Deus. Então, quando você faz na hora que você lê, né, você tem a palavra do narrador e tem, no discurso, a palavra própria de Deus. Então, nesse caso específico, aparece a palavra própria. Quando você tem o texto em hebraico narrado, por exemplo, e até em português já tem o texto do português narrado, o que acontece? Geralmente eles mudam a voz, né? Então ele diz, Vaiomer Elohim, me disse Deus. Aí aparece uma voz, Yehior. Aí volta o narrador, Vayehior, e houve luz. Haja luz, e houve luz. Tá? Então é para destacar que aqui entra, é a primeira frase que você ouve Deus falar na Bíblia. Haja luz. Yehior. Vaiar Elohim et haor kitov. Viu Deus que a luz era boa. Vayavidel Elohim, ben haor uven ha-hosher. Então, e Deus fez separação, separou, tá? Separou Deus entre a luz, haor, uven, e entre ha-hosher, entre a escuridão, ou as trevas. Vaikra Elohim laor, e chamou Deus à luz, Yom, dia. Velachosher, kara, laila. Vaihi erev, e houve entardecer. Vaihi voker, e houve amanhecer. Yom mechad, dia 1. Então aqui nem tem o ordinal, aqui tem um numeral cardinal. Echad, que é 1, dia 1. Ok, nós vamos ver exatamente a análise desse texto para mostrar que Gênesis 1:1 é o primeiro evento da criação. Aqui nós vemos então essa tradução literal, interlinear, hebraico-português, extraída do Antigo Testamento interlinear, o ATI, famoso ATI agora, né? Hebraico-português, produzido pelo meu amigo Dr. Edson de Faria Francisco. Conhecem ele? Gente muito boa, Edson de Faria Francisco. Eu mostro a foto dele aqui. Ele é gente muito boa. Estive na casa dele recentemente, está em São Paulo. Edson de Faria Francisco. Está aqui. Ele está terminando agora o volume 4 do Antigo Testamento interlinear. Volume 4. E ele me deu um livro de presente, né? Que ele acabou de lançar, sobre os nomes de Deus na Bíblia. E aqui está o Dr. Edson de Faria Francisco. É um erudito, viu? Sabe muito. Sabe muito. Aí ele me deu um livro também, os Manuscritos do Mar Morto. Ele tem um artigo nesse livro, né? Uma parte do capítulo é dele. Bibliotecazinha dele lá. Gosta de livro, né? Não pode. Gente muito boa ele. Muita gente muito boa. Nós estivemos com ele lá em São Paulo. Tem foto com os famosos, né? Van Poitras, com Gregory Bill,
Augusto Nicodemos, a turma toda, são meus amigos. Ok, então há alguns estudiosos renomados que consideram Gênesis 1:1 como sendo apenas uma declaração sumária e não o primeiro ato criativo. Quando eu li o livro do Bruce Waltke, Teologia do Antigo Testamento, ele exatamente apresenta esse argumento. E eu até concordei com ele antes de fazer uma análise mais profunda. Quando o Poitras chamou atenção para esse dado e as implicações de aceitar aquilo como apenas um sumário, eu reconsiderei o texto. Eu falei, realmente, não é que o Poitras está certo? Aí vamos à argumentação que ele utiliza aqui. Apenas mostraremos as razões por que estamos persuadidos de que Gênesis 1:1 é o primeiro ato criativo e não apenas um sumário, um resumo. Tá? E que, por sua vez, desconstrói a teoria do gap, que entre Gênesis 1:1 e 1:2 ocorreram milhões de anos. Daí, por deixar o texto aberto aí, como se fosse só apenas um sumário, o pessoal já colocou aí milhões de anos entre um versículo e o outro. E dentro desse texto, desse gap, desse intervalo, colocaram uma série de coisas tentando harmonizar com algumas teorias da ciência que acabaram não harmonizando com a ciência e nem com a Bíblia. A Bíblia ficou deixada para trás e a ciência não foi satisfeita, porque a ciência ela é construída a partir de teorias. E à medida em que as teorias vão mudando, as buscas científicas e as descobertas científicas, elas também vão seguindo essas novas matrizes disciplinares que são colocadas. Na época de Newton, a matriz disciplinar newtoniana, da compreensão da física, dentro da física, era a rainha. Depois que veio a teoria da relatividade de Albert Einstein, depois veio a teoria quântica do Max Planck e outras teorias, o que acontece? Houve uma revolução no estudo e em alguns pontos que aquela teoria de Einstein não era do Newton não era suficiente para resolver alguns fenômenos, já a teoria da relatividade conseguia resolver. Tá? Então, à medida que as teorias, hoje já tem várias novas teorias que são criadas. Então, se você for adaptar a Bíblia a cada uma dessas teorias, você vai cada vez mais, a cada teoria você vai ter uma outra teoria para poder tentar explicar o texto bíblico. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Tá? Se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Nossa argumentação baseia-se numa análise acurada do texto hebraico e em algumas observações feitas pelo Dr. Vern Poitras. Está aqui nesse livro agora, Interpreting Eden. Do Westminster Theological Seminary em Filadélfia, num artigo publicado no Westminster Theological Journal, cujo título é, em português, Gênesis 1:1 é o primeiro evento e não um sumário. Tá? Is the first event. Deixa eu ver aqui. Gênesis 1:1 é o primeiro evento. E não um sumário. 3 razões para entendermos Gênesis 1:1 como o evento inicial dos atos divinos criativos. Então, ele vai dar 3 razões para nós entendermos que Gênesis 1:1 foi o evento inicial dos atos divinos criativos no capítulo 1. A interpretação diz que Gênesis 1:1 é o evento inicial e, consequentemente, pode ser designada de a visão de iniciação. Tá? A visão de iniciação era comum entre os primeiros intérpretes judeus e cristãos, mas ela não mais desfruta deste prestígio. Inclusive, entre os primeiros pentecostais, que na realidade saíram do meio batista, né, e criaram o movimento pentecostal, já essa teoria do gap, por exemplo, jamais passou pela cabeça desses antigos representantes
do movimento pentecostal, os fundadores, os primeiros pais do movimento pentecostal, e esses novidadeiros hoje estão criando coisas que, se for perguntar lá, faz tremer no túmulo lá, o Bonavinger, Daniel Berg, né, de arrepiar, porque que coisa é essa que esse pessoal está inventando aí, e ainda diz que é discípulo desses homens. Da mesma forma, alguns intérpretes judeus e cristãos que tinham essa doutrina como básica, essa compreensão como básica, hoje eles já foram lançados para escanteio por essa geração que acabou abraçando essa teoria do intervalo, que entre Gênesis 1 e 2 tem milhões de anos se separando. A narrativa mesmo a gente vai ver que não dá base para esse argumento. Então, em seu comentário de 1987, Gordon Venham indica que a maioria dos comentaristas modernos favorece a visão de sumário, que diz que Gênesis 1:1 é um resumo ou sumário de toda a sequência de atos divinos descritos nos versículos 2 ao 31. Segundo este ponto de vista, Gênesis 1:1 não descreve o primeiro evento que levou à criação da terra em seu estado não formado no versículo 2. Em vez disso, o primeiro ato de fazer as coisas começaria mesmo com o versículo 3 e o Gênesis 1 não ofereceria nenhum comentário sobre como surgiu a terra amorfa, sem forma, do versículo 2. Vamos começar observando brevemente os 3 principais argumentos para a visão de iniciação. O primeiro argumento é o seguinte: a coesão entre os versos 1 e 2, o estado original da terra amorfa. O que é amorfa? Sem forma. E abiótica. O que é abiótica? Sem vida. Vegetal, animal ou humana. Tá? Então vejamos. Nesses textos de Gênesis 1, o primeiro argumento de que Gênesis 1 é o primeiro evento da criação, apela para a estreita conexão entre os versículos 1 e versículo 2. Então, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Termina com haaretz, que é, escrito aí de baixo, a terra. Ve haaretz, e a terra. Você observa bem que é uma conexão. Logo que termina o versículo 1 com haaretz, inicia o versículo 2 com uma cópula, uma conjunção, tá, aditiva aqui, ve, que é e a terra, tá, hayetá, tohu, vavor. E a terra era sem forma e vazia. Então, se Deus criou os céus e a terra, tá? Quando se fala na criação dos céus e a terra, tá, ele cria o espaço e tempo nesse exato momento. Tá? Então, o espaço e tempo aqui é criado nesse exato momento. E diz que qual é a condição da terra ao ser criada? A terra era verhaaretz, hayetá, tohu, vavor. Era sem forma e vazia, ou amorfa e abiótica, sem vida nela. Tá? Aí, veja bem, o termo terra, haaretz, a terra, ocorre como último termo no versículo 1 e o primeiro termo principal no versículo 2. Ve haaretz, e a terra. Tá? A ligação sintática entre os dois versos consiste em um vav conjuntivo, essa conjunção e a terra. Então, criou os céus e a terra. Logo em seguida, fala a respeito da terra e a sua condição. E a terra era amorfa e abiótica, era sem forma e vazia. Então, há uma sequência que não permite uma quebra, em hipótese alguma, do ponto de vista gramatical. Está dando para entender? E esse vav, então, a ligação sintática entre esses dois versículos, esses dois versos, consiste em um vav conjuntivo, que, quando seguido por um substantivo e em seguida pelo verbo principal, então vem aqui, ve haaretz, e a terra, hayetá, que é o verbo principal,
ela raieta o quê? Ela era o quê? Tohu vavohu, tá? Sem forma e vazia. Então, em seguida, pelo verbo principal da cláusula, habitualmente introduz informações circunstanciais. E essas informações circunstanciais vão fazer o quê? Vão descrever o estado da Terra logo no momento em que ela foi criada. Ou seja, a Terra, ela não é a Terra que você encontra em Gênesis 1:31, quando todos os atos criativos, quando todas as espécies de vida aquática, vida animal, vida vegetal, vida humana foram colocadas nessa terra que estava vazia, sem essas formas. Tá? Sim, pode falar. A gente pode levar em consideração também o fato de na época, nos originais, não existe essa separação. Além desse fato, né, que os originais eles eram direto, não tinha essa separação. Tá? Eram como os manuscritos. Os manuscritos gregos que a gente tem hoje, da mesma forma, os manuscritos que nós temos do hebraico, eles não tinham essa separação conforme nós temos hoje. Eu tenho um manuscrito aqui só para vocês terem uma noção, Então, isso também é um argumento a favor, né? É um argumento a favor. Aqui eu vou mostrar para vocês um códex, por exemplo, aqui o Códex Sinaítico. Então, vejam bem, ó. Aqui você tem o texto sem separação. Ele só tem as suas divisões em colunas, mas ele é um texto sem separação. Tá? Ele é um texto sem separação, ele vai direto aqui, ó. As palavras você tem que saber para poder fazer a separação mentalmente. Isso é muito, mas muito interessante, muito importante. Da mesma forma, os manuscritos hebraicos eram assim também. Tá? Depois eu trago um aqui do Logos para vocês terem uma noção, mas esse é um argumento. Tá? E diz... Em contraste, o vav consecutivo mais imperfeito, quando você tem o vav consecutivo mais imperfeito, é o modo usual de introduzir novos eventos principais em uma sequência narrativa. Tá? O versículo 2, ele começa com o vav conjuntivo, ve haaretz. O primeiro vav consecutivo ocorre aqui, no versículo de número 3. Ocorre no versículo número 3. Va-yomer. O yomer é futuro. Dirá. Quando você tem o vav consecutivo ou conversivo, ele transforma o futuro em passado. Então, em vez de você traduzir e dirá, e ele dirá, você traduz ele disse. Por isso que ele é chamado de consecutivo. Ele aparece no versículo 3. No versículo 2 você tem um vav conjuntivo. O vav conjuntivo faz exatamente o quê? Essa ligação entre as cláusulas. Tá? Então, é aí que começa esse primeiro argumento. O versículo 2 está fornecendo informações circunstanciais, ou seja, está apresentando o estado como a terra se encontrava ao ser criada, a saber, tohu vavohu. Disforme, tá? Amorfa, sem forma, e abiótica, ou seja, vazia, sem vida vegetal, animal e humana. O ponto significativo aqui é que tipo de informação circunstancial é apresentado no versículo 2. É a informação sobre o estado da terra. Já que a terra acaba de ser apresentada no versículo anterior, a informação especifica o estado da terra que já foi mencionado no versículo 1. E a terra era sem forma e vazia. Segue-se que o ato de criação mencionado no versículo 1 resulta em uma terra que é sem forma e vazia, ou amorfa e abiótica, como dissemos, apresentando a partir da própria sequência da narrativa da criação
esta possibilidade, mais precisa de preenchimento do eixo paradigmático. Tá? A terra que é criada não é a terra com a forma final e cheia de vida que é apresentada quando a narrativa atinge no versículo 31. Lembra do Gênesis que vocês assistiram? Não é? Então, quando ela começa vazia. Depois que começa a surgir vida vegetal, depois vida animal e até chegar à vida humana. Então, quando diz que ela está vazia, é que ela não tinha esse tipo de vida. Tá? A Terra era um planeta água, depois que aparece a porção seca, e aí vai tomando, quando ela chega em Gênesis 1:31, ela já está totalmente com a forma final, tá? Cheia de vida, e o homem dela como o vice-gerente de Deus, o vice-regente de Deus na criação. A forma final que é apresentada, a vida que é apresentada quando a narrativa atinge no versículo 31. E que apresenta o seguinte resumo em 2:1. Assim foram terminados os céus e a terra, e todo o seu exército, ou todos os seus acessórios, implicando que a terra já não estava sem forma ou vazia. Todos os acessórios deles, todo o exército deles. O estado não formado, amorfo, da Terra é descrito por 1:2, tá? Com referência à Terra do versículo 1. Assim, Gênesis 1:1 não pode ser meramente um resumo. Isto é, a expressão os céus e a terra em 1:1 não se refere ao céu e à terra em sua forma completa que está declarada no clímax da criação em 2:1, em Gênesis 2:1. Como um simples resumo nos poderia fazer entender. Em vez disso, a terra de Gênesis 1:1 refere-se aos céus e à terra em um estado imaturo, primevo, inicial, um planeta água sem a forma que ele assumiria ao término dos atos criativos divinos. Em Gênesis 1:31, uma terra repleta de formas e de vida vegetal, animal e humana. Segundo argumento, o propósito teológico da narrativa, a afirmação da soberania divina absoluta. Um segundo argumento enfoca o propósito teológico de Gênesis 1. É claro que Gênesis 1, versículo 1 até o 2:39, como um todo, afirma firmemente a soberania plena e efetiva de Deus. Deus é o único Deus verdadeiro que controla e governa o que ele fez. Em seu majestoso monoteísmo, a passagem contrasta fortemente com o politeísmo das culturas do Antigo Oriente Próximo, que diziam que um Deus criou uma coisa, outro Deus criou outra coisa, outro Deus criou outra coisa. No final, a criação ela é produto de vários deuses que fazem essa criação. E até esta própria teoria do gap, ela é apresentada, o Hermann Gunkel vai apresentar lá, quando você vê, por exemplo, a Guerra do Caos. Quando os deuses guerrearam e acabaram provocando um caos na criação original de Deus, e que, por sua vez, teve que recriar tudo, devido à bagunça que eles fizeram. Já imaginou? E muitos evangélicos nem sabem que isso está também dentro do método histórico-crítico aí, dos autores histórico-críticos, Hermann Gunkel, por exemplo. Eles nem sabem disso. Nunca ouviram falar nem no nome lá. Então é importante que a gente contraste isso. Também contrasta com as antigas narrativas cosmogônicas. O que é cosmogônicas? Cosmogonia vem de origem do universo. Do antigo, do Oriente Próximo, que envolvem o nascimento de deuses e conflitos entre deuses. Tá? Em Gênesis 1 não há pluralidade de deuses, embora haja, de certa forma, uma pluralidade na unidade divina expressa pelo primeiro nome de Deus na Bíblia, Elohim. Elohim é uma forma plural. Tá? Não há eventos de nascimento.
Não há menção de conflito. Deus pessoalmente governa e produz sua vontade. Isto, de certa forma, serve para aniquilar completamente a teoria do gap ou do hiato. Uma coisa importante aqui é que até mesmo Deus, que é o primeiro nome, Elohim, é a primeira forma divina que aparece aqui em Gênesis 1. E o verbo, tá? Bereshit, e o verbo que segue Elohim, na realidade no hebraico ele vem antes do sujeito, é Bereshit, Elohim, bara. Esse verbo bara, verbo criar, é um verbo que está na terceira pessoa do singular. Tá? Então, quando você tem a palavra Elohim no hebraico, ela pode ter tanto a significação singular como plural. Quando ela está o referente ao Deus dos judeus, o Deus de Israel, então é singular. E todo verbo vai concordar com o verbo no singular. Quando acontece de Elohim aparecer em outros contextos, principalmente nos contextos pagãos, tá? O que vai acontecer? É pagãos ou pagões? Pagões. Ou é pagãos? É pagões ou pagãos? Acho que é pagãos, né? E agora? Acho que é pagãos. E aí, Ronaldo, vamos acordar dessa aí. Essa é pagão. Aurélio, diga para nós. Ah, vou procurar. Acho que é pagãos. Pagãos. Qual é o plural aqui? Pagãos. Tá irmão. Pagãos. Embaixo. É bom que a gente... Pagãos, pagãs. Uhum. Pagãs. Tá a flexão aqui. Pagã, pagãos, pagãs. Pronto. Tiramos a dúvida. E pagões? Não Pagões. tem. Não tem essa variação. Como gabinete. Não tem essa variação. Apagões. O ponto significativo aqui é o tipo de informação. Peraí. Até aqui. A terra que é criada, nós estamos em. Isso. O estado não formado, amorfo da terra, é descrito em 1:2, com referência à terra do versículo 1. Gênesis 1:1 não pode ser meramente um resumo. Isto é, a expressão os céus e a terra, em 1:1, não se refere ao céu e à terra em sua forma completa que está decretada no clímax da criação em 2:1. Tá? Como um simples resumo não poderia nos fazer entender. Em vez disso, a terra de Gênesis 1:1 refere-se aos céus e à terra em um estado imaturo, tá? Primevo, inicial, um planeta água sem a forma que ele assumiria ao término dos atos criativos divinos. Gênesis 1:31, a terra é repleta de formas e vida vegetal, animal e humana. Ok, já lembra disso. Parou no Elohim. Eu estou aqui, já fiz propósito teológico e voltou aqui. Em Gênesis 1:1, não há pluralidade de deuses, embora haja, de certa forma, uma pluralidade da unidade divina, expressa pelo primeiro nome de Deus, que é o plural de majestade, Elohim. Tá? Não há eventos de nascimento, não há menção de conflito. Deus pessoalmente governa e produz por sua vontade, e isto, de certa forma, serve para aniquilar completamente a teoria do gato. Portanto, é apropriado que a narrativa da criação afirme a soberania de Deus, não apenas sobre algumas das coisas do mundo, mas sobre tudo. A soberania de Deus deve incluir não apenas governar o desenvolvimento de coisas que já existem, mas controlar o próprio ser e a constituição de tudo quanto existe. Então isso aqui é extremamente importante. Deus não simplesmente pegou uma massa que já existia e transformou naquilo que depois ela se tornou no final. Ele criou essa massa que era informe. Tá? É muito importante. Essa soberania abrangente deve incluir a terra original, que é sem forma
e o abismo. Tá? Então, tinha um Deus que criou o abismo, tinha um Deus que criou o mar, o Deus que criou os astros, e aí por aí vai. Então, essa mitologia pagã, tá, ela deve ser descartada exatamente. E Gênesis 1 procura reafirmar, tá, esse monoteísmo, esse único Deus que é o Criador absoluto de tudo quanto existe. Deu para entender? Se Deus não a fez, se está apenas eternamente aí, ou seja, a Terra, sua constituição original escapa à soberania de Deus. Deus chegou e a Terra já existia. Como é que fica isso? Não faz sentido. Tá? E Deus apenas tem que fazer o melhor que puder com o material que ele não especificou originalmente. Que é um absurdo. Então, Deus faz o quê? Deus cria, tá, essa massa de água, depois faz até porção seca. Então, ele cria a matéria-prima da criação, da terra e tudo, depois que nela há. E ele não chega e encontra a terra e agora. Vamos ver o que eu posso fazer com esse negócio aí. E aí, uma ideia aqui, outra ideia ali, ele consegue fazer essa terra final que a gente tem hoje. Isso é um absurdo e fere, vai de encontro à soberania de Deus na criação. Além disso, surgiria a hipótese de a Terra poder ser tão eterna quanto o próprio Deus. E aí? Então já estão competindo em termos de eternidade. No caso, a Terra seria tão eterna quanto Deus. De repente, a Terra seria uma deusa. Um absurdo. Então, de a Terra poder ser tão eterna quanto o próprio Deus. Qualquer coisa coeterna com Deus, mesmo um coeterno impessoal, como no caso seria a Terra, é realmente um rival para a soberania completa de Deus. Se existe alguma coisa antes de Deus que é tão eterno quanto ele, então essa coisa é também Deus. Ainda que seria a Terra, se a Terra fosse eterna. Essa ideia da eternidade da matéria, ela e do universo, isso aí foi uma ideia que Aristóteles encampou, que até o ano de 1920, a década de 1920 do século passado, ainda estava dentro da ciência. Que o universo era eterno, que a Terra era eterna, que os planetas, tudo era eterno. Em 1920, foi que da década de 1920 a 1930, foi que surgiu a teoria da relatividade, e aplicando a teoria da relatividade, levando aos seus sistemas lógicos para avaliar a criação, a eternidade do universo, acabou-se chegando à conclusão que o universo surgiu de um ponto de singularidade. Ou seja, ele teve um início. Tá? E depois, aplicando outras leis da própria física, como as leis da termodinâmica, descobriram também que o universo está em expansão e que ele vai chegar a um colapso final. Daí nós já temos hoje a cosmogonia, que é chamada cosmogonia do Big Bang, que é a origem do universo, e também temos o Big Crunch, que é o final do mundo, tudo previsto através de leis físicas. Então aí o Einstein não gostou muito da ideia, mas ele teve que aceitar. E a própria teoria dele desconstruiu aquilo que eles acreditavam até aquela época, em 1920. Então, é importante você ver que a teoria, a ciência é uma teoria. A verdade que a Bíblia vem dizendo desde quando? Em 1920, na década de 1920, foi que a ciência foi descobrir isso de um modo científico. Há quanto tempo a Bíblia vem dizendo, Bereshit, no princípio, que o universo é um princípio? Percebe? Então, é irrefutável esse livro chamado Bíblia. Não tem como. Tá? E assim é apropriado que a narrativa de Gênesis 1:1 feche a porta à rivalidade, indicando que o ato inicial da criação inclui a criação da terra
e, por implicação, o abismo que cobre sua superfície. Tá? Em contraste, a visão sumária postula que a terra e o abismo já estão aí, sem qualquer explicação, antes de Deus começar a criar o universo, no versículo 3. Tá? Esse postulado está em tensão com o propósito geral teológico de Gênesis 1. Deu para entender? Porque senão teríamos uma terra que é coeterna com Deus, então ela é uma rival de Deus, e Deus chegou e ela já estava aí. Tá ok? Terceiro argumento, a estrutura da narrativa. Esse é um pouquinho mais complicado, mas não é tão difícil, porque ele envolve termos técnicos que vocês não conhecem. A estrutura da narrativa, o uso do verbo perfeito para um evento antecedente. Um terceiro argumento enfoca a estrutura narrativa em Gênesis 1, 1 a 2. C. John Collins argumenta que o uso do tempo perfeito hebraico no início de uma narrativa normalmente se refere a um evento antecedente a outros subsequentes. Ou seja, a um primeiro evento de uma sequência de eventos. Seu caso pode ser fortalecido pela observação de 2 casos em que tal estrutura ocorre no começo de um livro inteiro. A primeira ocorrência é a de Daniel 1:1. A ocorrência de Daniel 1:1. E falando no terceiro ano, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, Bishnat Shalosh Lemalchut Yehoiakim Melech Yehudá Ba Nebuchadnezzar. Veio, o Ba aqui está no mesmo tempo verbal que o Bará, que está no início da narrativa. Aqui uma narrativa que está em paralelo sintático com o Bereshit. Bará Elohim, criou Deus. Veio Ba Nabucodonosor, Melech Bavel, Yerushalayim, Yatzar Aleha. Ele veio de rei de Babilônia, da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Tá? A estrutura gramatical em hebraico é paralela à de Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então a gente pode colocar esse criou aqui em destaque, que eu coloquei o Bará em destaque. Tá? Criou Deus os céus e a terra. Bereshit Bará Elohim. Então esse Bará está no perfeito, então ele está indicando, ele é um marcador temporal importante. Em Daniel 1:1 temos primeiro um marcador temporal, no terceiro ano do reinado de Jehoiakim, Bishnat, tá aqui, Bishnat Shalosh Lemalchut Yehoiakim Melech Yehudá. Então nós temos aqui tem esse marcador temporal, que em Gênesis 1 também tem um marcador temporal, Bereshit, no princípio. Tá? Então, um é o marcador temporal, o outro é o marcador temporal. Logo em seguida, o que acontece? Vem o verbo, tá? Vem o verbo, Bará Elohim, Ba Nebuchadnezzar, Ba Nebuchadnezzar, veio Nabucodonosor, Bará Elohim, criou Deus. Então são estruturas paralelas. Tá? Então aqui temos esse marcador temporal. Então na ordem das palavras hebraicas, vem um verbo perfeito, veio, paralelo ao verbo perfeito, criou, Bará. Então o Ba é paralelo ao Bará em Gênesis 1:1. Na sequência vem o sujeito, Nabucodonosor, rei de Babilônia, paralelo ao sujeito Deus em Gênesis 1:1. Então se você colocando assim um debaixo do outro, você vai perceber que há esses paralelos. Tá? Então Ba Nebuchadnezzar, tá? Melech Bavel, rei de Babilônia. Então aí você vai ver que há um paralelismo. Um segundo exemplo similar ocorre em Esdras.
Tá? Vou só dizer aqui, no primeiro ano, tá? Começa aqui, o Vishnat, Ahad, tá? Le Chores, que é o Ciro, tá? No primeiro ano de Ciro, então vem o marcador temporal no primeiro ano, vem o sujeito, tá? E vem aqui embaixo o reir, o verbo despertou. Está no perfeito e despertou aqui, ó. Então, é a mesma sequência, a mesma, vem o sujeito, primeiro vem o verbo, vem o sujeito, e antes vem o marcador temporal. No primeiro ano, no terceiro ano, no princípio, tá? Esses são os marcadores temporais. Ao contrário de Daniel, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, Lemor, aí termina aqui. Ao contrário de Daniel 1:1, o verso começa com um vav conjuntivo. O Vishnat, e no princípio, e no ano, aqui, o Vishnat, e aqui o Vishnat, e no primeiro ano, de Ciro, o rei da Pérsia, mas então vem o marcador temporal do primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, paralelo à expressão no princípio em Gênesis 1. Então vem uma cláusula infinitiva de propósito, para que se cumpra a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, que é um elemento extra em comparação com Gênesis 1, que não tem esse elemento extra. Depois vem um verbo no perfeito, despertou. Tá? E depois o sujeito, o Senhor, Yahvé. Tá? Em ambos os casos, Daniel 1:1 e Esdras 1:1, a abertura descreve o primeiro evento. Então, naquele ano específico, veio o rei Nabucodonosor. Despertou o Senhor naquele ano. Então, o primeiro ato que acontece ali é exatamente o veio, despertou e, por conseguinte, o Bará criou, também é o primeiro ato, é o primeiro evento. Complicado? Mais ou menos. É o primeiro evento em relação à narrativa de Gênesis 2, dos versículos 2 a 31. Sendo assim, concluímos que Gênesis 1:1 é o evento inicial dos atos criativos de Deus, e o versículo 2, por sua estreita relação sintática com o versículo 1, especifica a forma em que a terra foi criada, amorfa e abiótica, em contraste com a terra totalmente povoada de formas e de vida que aparece lá em Gênesis 1:31 e 2:1. Isto desconstrói definitivamente a ideia de que houve um lapso de tempo entre os versículos 1 e 2, como também do ponto de vista da coesão textual, da proposta teológica e da estrutura da narrativa. Gênesis 1:1 é o evento inicial da criação e não meramente um sumário. Aí nós temos aqui a tradução correta de Isaías 45, versículo 18. Como os defensores da teoria do gap ou do intervalo usam o texto de Isaías 45, 18 para consubstanciar sua tese, façamos uma análise e tradução do texto hebraico. Tá? Então eles dizem aqui que esse lotorro aqui, Beraá, ele diz que não criou para estar, para ser, não criou vazia. Ele estava traduzindo como, a tradução, não sei como é que está a tradução de vocês aí, né? Diz que não a criou vazia. Aí eles argumentaram dizendo que a terra não foi criada vazia. Pronto. Um erro de interpretação sintática foi a base para poder criar uma heresia, um ensinamento falso. Só que o lotorro aqui, Veraá, não tem nada a ver com Deus criar a terra vazia, porque não faz sentido e até contradiz Gênesis 1. Diz que a terra era sem forma e vazia. Como é que diz que Deus não criou a terra vazia? Mas aí, sabe o que eles fazem?
Não, o que acontece é o seguinte, Deus criou antes a terra, tá? Nesse intervalo houve esse problema todo, e a terra, né, ela acabou, ela foi criada habitada, e ela ficou vazia, se tornou vazia porque houve essa catástrofe, esse conflito, né? E dizem ainda que Satanás caiu do céu, aí caiu como um raio e bagunçou a criação toda. Gente, criaram essas fantasias enormes. Matou os dinossauros. Matou os dinossauros todos na época quando ele caiu, né? Foi assim, uma catástrofe. Só que o texto aqui, né, Ki ho amar Adonai boré hashamayim, então aqui, porque assim diz o Senhor Yahvé, o Criador, ou o que está criando, tá? Hashamayim, os céus, Hu ha-Elohim, ele é Deus, ou único Deus, Yotzer haaretz, o formador da terra, o que formou a terra, Ve-Osar, Hu, e ele é o que a fez, é o seu fazedor, né? Roneinar, Ronenar, melhor dizendo, Ronenar, que aqui não é Segol, não, é Ronenar. Ele a estabeleceu, Lotorro, aí vem aqui, não vazia. Aí ele diz, não, então ele criou a não vazia. Aí traduzem assim o texto. Verá Lashevet, ele a criou para ser habitada. Então, se você vê pelo próprio texto aqui, ele não a criou vazia, mas criou para ser habitada. O que você já deduz de uma coisa e outra? Ele não a criou vazia, mas criou para ser habitada. A proposta dele não era para que ela ficasse vazia, mas para ser habitada. Esse próprio Lashevet aqui, para ser habitada, ele vai repercutir nessa cláusula que está aqui, lotorro, porque não tem verbo aqui. Não vazia, não para ser vazia, não para estar vazia, não para ficar vazia, mas para ser. É só olhar Gênesis 1, vai ver que ele criou a vazia, mas já com que objetivo? Para que ela fosse aquela terra lá de Gênesis 1:31, já totalmente habitada, totalmente com as vidas humanas, vida vegetal, vida animal, os peixes, aves, né? O universo bonito por cima dela. Então Deus tinha um propósito ideal. Uma versão do Tanar para o português da editora Sefer, a Sefer Editora, traduz perfeitamente o texto hebraico, captando o sentido da cláusula não verbal, tá? Hu Roneiná Lotorro. Essa cláusula, pois assim disse o Eterno que criou os céus, ele que verdadeiramente é Deus, e que formou a terra e a estabeleceu não para ser deserta, e sim para ser habitada. Agora faz sentido a tradução. Senão ela está em contradição com Gênesis 1. Ele diz lá que Verhaaretz Hayetá Torro Vavor, a terra sem forma e vazia. Como é que aqui em Isaías vai dizer, o profeta vai dizer que até ele não criou a terra vazia? Na cabeça desse pessoal da teoria do gap, aí Deus não criou a terra vazia, ele criou a terra já habitada. Inclusive os dinossauros, eles sumiram exatamente quando Satanás caiu do céu, eles criaram lá uma fantasia. E já estão nos mitos lá do Oriente Próximo. À luz de Gênesis 1:2, tá? A cláusula Hu Ronenar Lotorro Veraar, a tradução da cláusula não verbal, Lotorro, jamais poderia ser traduzida por ele a estabeleceu e não a criou vazia, pois colocaria os dois textos em contradição explícita. Percebe? Além disso, a própria versão revista e corrigida traduz torro por sem forma. E torro, lá no texto hebraico, Verhaaretz Hayetá Torro Vavor, sem forma, e torro vazia, vavor.
E ela traduz por sem forma. Então o vorro aqui seria sem forma, o borro que seria sem forma. Aqui no encanto ele está dizendo que ela é sem forma e traduzindo o torro por sem forma. E torro é sem forma. Torro, vavorro, sem forma e vazia. E em Gênesis 1:2, aqui ela estaria sinonimizando torro com vavorro, que seria uma antinomínia. Vê aqui. Seria uma antinomínia, porque na realidade não seria que, quando diz que não a criou vazia, na realidade ele teria que ser que não a criou sem forma, porque torro é sem forma, é amorfa. No entanto, está querendo dizer que ela está aqui a tradução como se fosse vazia. Deu para entender? Então está traduzindo o contrário aqui a palavra. Tinha que traduzir torro, vavorro, sem forma e vazia. Se aqui aparece torro, então o que acontece? Ela não é vazia, não criou para ser vazia, e sim para ser sem forma. Essa que seria a tradução literal. Também já tem um problema aí. Então, como é que a gente faz? Aqui ele estaria sinonimizando torro com vavorro, com borro, com vorro, torro e borro, que seria uma metonímia para a expressão torro-vavorro, de Gênesis 1:2, sem forma e vazia. Apesar de sintaticamente ser possível traduzir lotorro como não sem forma, ou metonimicamente por não vazia, essa expressão deve ser compreendida como uma cláusula não verbal, na qual o verbo ser estaria implícito e deve ser suprido na língua receptora da tradução, em sua forma infinitiva, resultando na tradução não para estar vazia, ou não para ficar vazia, ou não para ser vazia, ou, na forma completa da expressão, não para ser sem forma e vazia. Tá? Como foi atestado o seu estado em Gênesis 1:2. Tá? E postulando a sinonímia entre os vocábulos de Gênesis 1:2 por metonímia, ou seja, que toma o vazia pelo sem forma e vazia. Os dois como um só indicando os dois. Tá? A parte pelo todo. A parte pelo todo. Assim significa que a Terra não foi criada com a intenção de ficar como estava em Gênesis 1:2, amorfa e abiótica, mas para ser como se transformou ao fim dos atos criativos narrados em Gênesis 1, cujo clímax apresenta o estado final da Terra e dos céus, Gênesis 1:31 e 2:1. Esta era a intenção do Criador ao criar a Terra. Tudo estava programado e planejado na mente divina. Perceba-se a ênfase nas atribuições feitas ao Criador e à sua criação. Ele criou, formou, fez, estabeleceu. 4 verbos são utilizados aqui. Tá? Os céus e a terra. O universo, e em especial a terra, foi projetado para a habitação humana. Ele não criou para que ela estivesse sem forma ou estivesse vazia. Tá? Portanto, nenhum ídolo mudo, surdo, cego, morto e imóvel poderia arrogar para si tais atributos de Criador, Formador, Fazedor e Estabelecedor dos céus e da terra. Porque ele é um estabelecido. Como é que ele vai ser o Criador, Fazedor, Formador, Estabelecedor da terra e tudo que neles há? O ídolo não tem condição de fazer nada disso. Na verdade, eles são produtos da criação através da imaginação humana e não a fonte da criação. O homem é que o imaginou e o criou. Então ele é a criação humana e não um criador. Por isso aquela blasfêmia que foi feita. Essa tradução foi do David Gorovitz e Jairo Friedrich, Bíblia Hebraica e e-books. Portanto, algumas características. Aí você vai ver o quê? É exatamente isto que poeticamente o profeta Isaías diz. O texto, na realidade, ali é poético, né? Que Ro Amar Adonai, porque assim disse Yahvé, Boré Hashamayim, o que criou os céus, Hu HaElohim, ele que é o verdadeiro Deus. O verdadeiro está entre parênteses aqui porque não tem no texto original, foi suprido. Mas é um contraste com os ídolos. Yotzer Haaretz,
o que formou a terra. Ve'osar, e a fez. Hu ronenar, ele a estabeleceu. Lo torro veraar, ele não a criou para ser sem forma, literalmente, tá? Sem forma. Lashevet yetzarar, e sim a formou para ser habitada. Tá? Ani Adonai, eu sou Adonai. Ve'en od, e não há nenhum outro. Ou considerando o torro, tá? Que torro foi usado pela expressão torro vavor de Gênesis 1:2, aí você pode fazer toda a tradução, né? Porque assim disse Yahvé, que Ro Amar Yahvé, Boré Hashamayim, que criou os céus, Hu Elohim, ele é o Deus verdadeiro, o verdadeiro Deus, Yotzer Haaretz, que formou a terra, Ve'osar, e a fez, Hu Ronenar, ele a estabeleceu, Lo Torru Veraar, ele não a criou para ser sem forma e vazia ou amorfa e abiótica. Tá? Então eu estou acrescentando esse abiótico que ele é na realidade sinônimo, na forma poética. Quando você diz uma coisa e de repente você não quer repetir, você usa uma para indicar as duas. Que são expressões casadas lá. Torro vavor é uma expressão casada. Tá? Lá em Gênesis 1. Daí quando você usa uma, então você está usando uma pela outra. E é por isso que os tradutores que traduziram literalmente, mas erraram sintaticamente, eles traduziram que ela não criou para ser vazia. E a palavra ali é sem forma. Então percebe-se bem que houve um equívoco, né, sintático. Lashevet yetzara, para ser habitada, e sim a formou para ser habitada. Ani Adonai, eu sou Yahvé. Ve'en od, e não há nenhum outro. Terminamos. Tá ok? Daí deu para entender? Você vê como é que é importante. Voltando, recapitulando. O obreiro manejar com a palavra da verdade, com precisão, interpretá-la e fazer a sua exposição a partir de uma interpretação fiel. Se ele não fizer isso, se você não tiver essa competência linguística, o que vai acontecer? Bem, tem contradição na Bíblia. Então uma diz que não a criou vazia e Gênesis 1 diz que ela criou vazia. O problema está em quem? Na Bíblia ou na falta de competência do leitor ou do intérprete? Está na falta de competência do leitor ou do intérprete. Foi aí que esse grupo lá, né, apresentou isso. Eu fui, não, vamos lá para o texto hebraico de Isaías para você ver que ele não está dizendo isso e não pode dizer, senão os textos estão em contradição. E aí eu fui, dei essa explicação que eu estou dando aqui, aí eles ficaram assim, ó, o sujeito até saiu do grupo. Tá, então a gente encerra a nossa aula por aqui, vamos orar. E quando é que vamos começar o nosso hebraico? Semana que vem. Semana que vem? Então vamos. Vamos nós. Estão animados? Vamos lá, vamos lá. Então quem vai orar? Darlan? Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa aula. Que Amém. a palavra sua fica gravada em nossos corações. Continue conosco, abrindo nossas mentes, iluminando, não deixando nós errarmos, não, Senhor. Amém. Fica conosco, perdoe pelas nossas falhas, dá uma noite de paz, é o que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então assim nós estamos encerrando essa aula e até a próxima semana, Deus quiser.